E agora, né, olhando para trás, depois de já ter se convertido, o senhor vê assim o cuidado de Deus na sua vida desde antes mesmo de conhecê-lo? Sim, sim, porque em casa, mesmo não sendo evangélicos, né? A nossa mãe, ela sempre falava de Deus para a gente, Uhum. ensinava algumas coisas da Bíblia, né? E ensinou a gente a orar o Pai Nosso, né? Quando criança. E é como se fosse uma semente, fosse Sim, sim, semeando em com nosso certeza. coração, né? E ensinava muita coisa, muitas histórias da Bíblia para a gente. E a gente foi se aproximando mais um pouco assim do Evangelho, né? E chegou um dia então que aquela semente germinou, né, no nosso coração. Sim. E falando nisso, né, como que foi para o senhor ir até a igreja? Como que foi que o senhor conheceu mesmo, resolveu aceitar Jesus? Olha, na verdade, a gente cresceu numa juventude muito distante da igreja, né? A gente não tinha Sim, hábito, costume de ir à igreja. E esporadicamente, uma vez ou outra, a nossa mãe nos levava, assim, mas sem nenhum compromisso. E então a gente, na adolescência, vinha para a cidade, gostava muito de arraial, né, que tinha nas igrejas, uhum. né? Assédia. Isso. Então, chegou um dia que eu sofri um acidente, né, no arraial. Hum. Sofri um acidente, um carro me atropelou, né, e machucou minha perna direita. Nossa. E aí, nessa época, eu fiquei, tive que me internar numa clínica, né? Isso aconteceu lá em Itacoatiara, me lembro como hoje. E aí, lá na clínica, internada, ainda muito jovem, muito novo ainda, eu comecei a ler um Novo Testamento que tinha lá na clínica, né? Na cabeceira da Uhum. cama tinha um Novo Testamento, aquele capa cinza, né? Dos Gideões Sim, Internacionais. sim. E naquela época não tinha celular, não tinha nada para entreter, né? Era só o que tinha Era para só o ler. que tinha lá para ler, a Bíblia, eu comecei a ler. Uhum. E aquela, quanto mais eu lia, aquela palavra, ela também foi entrando no meu coração. Né? E aquilo foi mudando a minha mente, minha forma de Sim, pensar a vida, né? E outras coisas que foi futuramente me levando, né? A eu tomar uma decisão mais séria, mais no futuro. Né? entendi. Então a gente pode ver assim que realmente, né, a palavra que nos muda, que transforma a nossa mente, né, que faz a gente se reconhecer como pessoas que necessitam de Deus, não é mesmo? Sim, sim, porque com a palavra ela vai te mostrando, né, o caminho da verdade, né? Sim. Vai falando no teu coração, mesmo adolescente, jovem, Deus já vai trabalhando na sua vida, né? E então aquilo ficou semeado, mas aí não significa que eu segui, né? Logo Ainda depois disso não, aí. não, ainda passou um tempo que eu recebi influência, né? Na verdade foi meu irmão que começou a frequentar uma igreja evangélica Uhum. e ele me convidava para ir, né? E eu comecei a acompanhar ele, mas sem nenhum compromisso mesmo, né? Eu ia só por ir. Sim, Eu não sim. tinha aquele desejo, aquela vontade assim de conhecer Deus, mas eu ia, né? Mesmo sem saber, eu acredito que Deus já estava me levando para aquele caminho para lá na frente, no futuro, eu pudesse ter um encontro com Ele. Entendi. E como que foi esse encontro, esse momento que marcou realmente, dividiu o antigo Davi com o novo Davi? Pois é, né? O meu testemunho, eu nunca vi um outro igual, né? Eu já ouvi muitos testemunhos assim, bem dramático, né? Muito bonito, mas o meu foi, eu não gosto de contar porque eu tenho vergonha. Porque foi assim, né? Eu mesmo frequentando a igreja, eu não deixei de fazer tudo o que eu queria, né? Uhum. E aquilo passou quase uns 2 anos eu frequentando a igreja. Eu cheguei até a cantar no grupo de mocidade que existia na época, né? Sim. Mas eu não tinha nenhum compromisso ainda com Não tomou uma Deus. decisão Não tinha firme. tomado uma decisão, ou seja, não me sentia convertido, né? Uhum. Na verdade, o engano também que existe na vida de muita gente, né? Porque quando as pessoas falam assim, olha, você tem que aceitar Jesus, eu dizia, mas eu já aceitei, né? Desde criança, desde quando eu me entendi. Ah, só porque eu conheço. Então achei que não era necessário eu tomar aquela decisão que eu já tinha tomado, né? Uhum.
Mas a minha vida não mudava, era sempre a mesma, né? Então eu acredito que era um engano que eu tinha, e muita gente até hoje, né? Você vai falar de Jesus, né? Eu conheço Jesus, eu já Até aceitou vou na Jesus. igreja de vez em quando. Não preciso ir lá na frente, não preciso tomar decisão. E as pessoas vão se enganando, mas a vida dele não muda, né? E assim aconteceu comigo. Verdade. Né? A minha vida não mudava. Eu saía da igreja, me lembro que logo na outra esquina já tinha uma balada, né? Eu já ficava lá mesmo. Né? Ai, ai. Aí eu vi os irmãos passavam por mim e me olhavam lá, e eu dizia, não estou fazendo nada, só estou vendo, né? Aquilo, só estou olhando aqui, né? Só estou aqui nesse ambiente. Esse ambiente aqui eu não estou fazendo nada, só estou olhando. E aquilo era um engano, né? Que na verdade eu não tinha nada de Deus na minha vida ainda, né? Mais ou menos assim. E o que concretizou mesmo quando eu tive uma experiência, né? Muito pessoal, assim, Deus falou comigo muito forte, né? E é um testemunho, assim, que já foi para o lado bem dramático, né? Bem dramático. E eu vou falar porque tem muita gente que quer saber, né? Obviamente. Mas foi assim, eu conheci uma pessoa, na verdade era um amigo meu, eu conheço até hoje essa pessoa, e um dia eu fui visitá-lo, né? E nós conversando da nossa vida, um pouco da infância dele também, da juventude, ele me contou uma história que aconteceu na vida dele, né? Ele disse que ele, quando era jovem, ele tinha desejo assim de ser bem-sucedido na vida, né? De ganhar muito dinheiro, né? De, por exemplo, crescer, se tornar uma pessoa bem-sucedida. Foi o que ele me disse, né? Sim. E nas condições que ele tinha, ele não viu nenhuma possibilidade disso acontecer, né? Ele era de família pobre, muito humilde, ele não tinha estudado, né? E então ele decidiu, por influência já de outros amigos, de fazer um pacto com o diabo, né? Para o diabo abençoar ele, né? Ele foi terrível. O diabo abençoar. Abençoar, como é que o diabo vai abençoar alguém, né? As pessoas pensam assim, né? Mas era assim, para o diabo dar muita riqueza para ele, para ele ser bem-sucedido. E ele, no seu coração, ele marcou até o dia onde ele ia, né? O local e tudo. E eu ouvindo a conversa, né? E quando chegou no dia que ele havia marcado, ele foi. Era aproximadamente aquele horário, sempre macabro, né? Meia-noite e tal. Aí disse que ele foi, saiu sozinho, né? E foi, era num lugar, assim, num campo de mata, né? E ele foi para lá. E quando chegou um determinado momento, ele começou a ver uma ventania, tipo assim, um temporal, né? Começou a fechar o tempo, aquele vento batia na copa das árvores, assim. E ele começou a se assustar com aquilo e deu medo nele. Ele não terminou o pacto. Não. E aí ele ficou com medo e correu, fugiu. Né? E quando ele me contava aquilo, Deus falava no meu coração. Né? Como que dizia que aquilo tudo era real, era muito real, né? Que o reino de Deus é real, que o reino das trevas é real também, né? As pessoas fazem as suas escolhas, né? Mas o que balançou mesmo a minha estrutura foi uma pergunta que eu creio que era o Espírito Santo falou para mim, né? Ele disse assim, perguntou assim, me responde aí qual é a diferença de uma pessoa que morre afogada, assim mesmo, numa bacia com água, para um que morre afogado num grande oceano. Pergunta aleatória, né? E eu, então, na minha conclusão, eu disse, nenhuma. Os dois morreram, os dois estão mortos, né? Não fez diferença nenhuma a pessoa morrer num grande oceano e não morrer num acidente numa pequena bacia com água. E aí vem a segunda pergunta. Assim também é a pessoa que morre sem Jesus. Não faz diferença se ele fez um compacto com o diabo ou ele negou o convite de Jesus. Ambos vão para o mesmo lugar. E aquilo foi a chave que virou no meu coração. Foi de encontro à sua realidade. Foi de encontro à minha realidade. E
Não vale a pena só ser uma pessoa religiosa, né? Dizer assim, não, eu leio minha Bíblia, que eu não preciso estar numa igreja para servir a Deus, né? Sim. Eu não preciso ser fanático, né? Como as pessoas dizem, se a pessoa recusar o convite de Jesus, não tem salvação para ele também. Ele vai para o mesmo lugar daquele que foi o pior indivíduo que já existiu na Terra. Não existe meio termo, né? Sim. Então, eu volto a dizer, isso é um grande engano, que o inimigo ainda trabalha na mente e no coração de muita gente, né? Aí eu me lembro uma palavra que eu ouvi do pastor, né? Inclusive ele é muito conhecido na rede social. Ele disse que a coisa mais difícil não é, por exemplo, você tomar uma decisão para seguir a Deus. O mais difícil é recusar o convite de Jesus, né? Porque a salvação é oferecida a todos, né? Então, aquele que recusa o convite de Jesus, esse realmente é negar, né? O presente e a oferta, Toda o sacrifício, né? toda a graça, exatamente, o sacrifício que Jesus fez, né? Então, concluindo aí essa parte aí, aquilo me levou a eu pensar, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, né? Eu não posso viver como eu estou vivendo, ser uma pessoa somente religiosa, ser uma pessoa que frequenta a igreja. Eu preciso tomar uma decisão de servi-lo definitivamente e descobrir o meu propósito, né? Diante de Deus, diante das pessoas e da minha própria vida. Foi mais ou menos assim.